com o meu advogado, trato com o meu contador, eu trato com a minha mãe as coisas pelo telefone. Esses dias mesmo uma pessoa muito querida, ô Rodrigo, eu caí num golpe, rapaz. Chegou a mensagem, era a foto da minha filha, pai, eu estou precisando de tanto. Ah, então, peraí, o pai vai mandar para você, nem era tanto. E eu fiz a transferência, acreditando se tratar de algo corriqueiro, mas era golpe. Só não chorou, mas falou para mim com uma vontade de me enrugar o queixo. Essa pessoa muito querida ter sido vítima. Vítima, não é trouxa quem cai nessas milongas. E não pela primeira vez o nosso jornalismo mostra que vigaristas estão de posse de informações muito importantes, de casos na justiça, de demanda. Eu tenho um processo. Rodrigo, eu tenho uma demanda lá e tem um advogado constituído, é com ele que... Como é que eles sabem de tudo? Para o bandido, rapaz, isso já não é impossível. Preste atenção nessa reportagem. Arthur tem 12 anos de experiência como advogado. De tanto defender pessoas, nunca imaginou que ele se tornaria uma vítima. Um perfil falso no WhatsApp colocou a reputação dele em risco. É uma situação delicada, porque envolve a imagem do escritório, tanto quanto que a gente batalhou para conseguir, e afeta muitas vezes os clientes, né? Os clientes, eles acabam sendo enganados, decorrente que os golpistas aplicam, né? Eles realizam um outro número com a foto do escritório, com a foto aqui do pessoal e começam a entrar em contato. O documento que é encaminhado é do TJ, muitas vezes do ESAGE, e são documentos verdadeiros, até esse ponto, até porque os processos são públicos, e aí posterior começa a aplicabilidade do golpe. A vítima e cliente, Wellington, é funcionário público e move uma ação trabalhista. Ele achou que tinha vencido o processo, mas acabou perdendo R$72 mil. Tudo por acreditar num golpe bem planejado. O rapaz, ele entrou em contato, né? Postando documentos do processo, explicando que a ação tinha obtido êxito, né, num valor, e para poder receber esse dinheiro tinha que realizar algumas operações, né, até para poder receber esse dinheiro isento de taxas de OF, impostos. E aí ele comunicou que uma pessoa do setor financeiro entraria em contato para dar seguimento aos procedimentos para poder fazer esse recebimento. Aí nisso eu mandei uma mensagem, achando, né, no WhatsApp fraudulento, ainda que eu achava que era o doutor, né, explicando que tinha entrado uma pessoa, que estava pedindo transferência e tal. Nisso ele comunicou, né, tipo, né, de forma a fazer o engodo, que tinha que seguir corretamente os processos e tal, para poder receber esses valores. E aí, conversando pelo telefone, aí falou para poder abrir o aplicativo do banco, né, e fazer algumas transferências bancárias e tal, para poder zerar algumas coisas que tinha na conta, para poder fazer esse recebimento, né? E tudo isso falando que ele estava no site do TJ, gerando links até pelo tipo Banco Central, né? Para estar vendo lá certinho o que estava acontecendo, para poder gerar esse pagamento sem essas onerações. E aí nisso foi acontecendo, né? Tipo, faz uma transferência aqui, outra ali, né? De um banco, de uma instituição financeira para outra, e depois para uma outra terceira que eu não tinha nem ciência que ele abriu uma conta falsa no meu nome. Entendeu? E esse dinheiro foi saindo para essa conta e eu não tinha ciência desse fato, entendeu? E você não consegue ter acesso a essa outra conta? Não tenho acesso, não consigo contato com a instituição, você liga, ninguém atende, e eu não abri, não conheço a instituição financeira. A Record Paulista já mostrou o caso do seu Salvador, de Bauru. A diferença é que ele desconfiou a tempo e não caiu na armadilha. Fez o que os especialistas recomendam, duvidar sempre. Apareceu o contato da Beatriz, só que sem o nome dela, só o número e a foto. Aí eu achei estranho e mandei uma mensagem para ela. Na hora ela estava ocupada, não pôde responder, mas a mãe dela respondeu para mim, aí eu já percebi que era golpe. Faz muito pouco tempo que entrou com esse processo, há 2 meses. Então, uma solução rápida, eu achei estranho. Fiquei feliz, mas achei estranho. Em 2024, metade dos brasileiros foi vítima de algum tipo de fraude, segundo o Serasa Experian. O principal golpe registrado foi o uso indevido de cartões de crédito, seguido pelo pagamento de boleto falso ou transações fraudulentas via Pix. Aqui em Marília, a delegacia tem registrado aumento nos casos de estelionato, uma prática que vem se tornando comum a cada dia. É uma crescente, né?
não só no estado de São Paulo, mas como no Brasil inteiro. E em Marília não foi diferente. A partir de outubro, novembro do ano passado, nós tivemos aí um salto muito grande em relação aos crimes de estelionato envolvendo falsos advogados, golpes de falsos advogados, numa média aí de em torno de 20, inicialmente, né, 20 casos por mês, o que foi escalonando, e a gente está atento a esses números justamente para poder combater esses crimes. As investigações revelam que, nesses casos, o objetivo dos criminosos é o lucro imediato e, para as vítimas, mais uma orientação. Existem alguns golpes anteriores. Por vezes, o golpista tem uma sorte de fazer com que um contato telefônico prévio ou por WhatsApp já consiga o seu feito, né, que é a obtenção de vantagem ilícita. Mas, em sua grande maioria, quando a engenharia social do golpista é um pouco mais elaborada, eles acabam fazendo com que o golpe do falso advogado seja um golpe final e fazendo com que a vítima já tenha sofrido um golpe anterior, justamente fornecendo seus dados, de alguma forma. A gente precisa passar para a sociedade como um todo algumas orientações no sentido de ficar atentas para que, por exemplo, se uma pessoa entra em contato, se passando por advogado, por escritório de advocacia, certamente você tem uma ação, porque existe até pessoas que não têm ação e caem nesse golpe, mas se você tem alguma ação judicial, certifique se você tem um cartão do seu advogado, se você tem o telefone ali do seu advogado, certifique se no contrato de prestação de serviço do advogado tem ali um telefone, entre em contato com o seu advogado. Se for o caso, faça uma chamada de vídeo rápida ali com o seu advogado, porque você já teve contato prévio com ele. Se não for possível, desloque até o escritório do seu advogado e converse com ele. Porque por telefone, sem você verificar todos esses dados, sem certificar se realmente os dados são verdadeiros, corre-se um sério risco. E outro detalhe importante também que a gente precisa ressaltar é essa pressa. O golpista ele tem pressa, o golpista ele não fica demorando, ele chega com uma história de que a vítima vai receber um valor muito bom e, com isso, ele necessita de urgência para que a vítima acabe depositando, sem fazer com que a vítima pense muito. Então, surgiu uma oportunidade dessa, a vítima tem que respirar, tem que pensar, conversa com os familiares, procure o advogado, para depois, então, tomar uma iniciativa. Agora, depois que aconteceu isso, a gente fica mais esperto, né? Provavelmente nunca mais vou cair em outro golpe dessa natureza. E fico alerta também para as pessoas, né? Para poder sempre verificar certinho de onde vem o número, o contato. Se tiver em dúvida, ligar para o advogado, ou às vezes não realizar a transação na hora, esperar. Porque às vezes a gente, na euforia do momento, você acha que você ganhou uma ação e tal, você acaba realizando, porque tinha foto, tudo certinho, né? A gente confia também que o doutor é uma pessoa honesta. Então, você acaba acreditando, entendeu?